Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo agora nos estúdios do Santa Cruz Online para mais uma edição do programa Independente. A partir de agora vamos atualizar você sobre aquilo que foi notícia, que foi importante, que foi destaque no Brasil e em Pernambuco e com foco aqui no nosso agreste de Pernambuco. Estamos ao vivo pelas rádios Vale FM, pela rádio Toritama FM e também através dos portais parceiros Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, com milhares de seguidores unidos neste programa. Comigo, Luciano Bezerra e Ralf, que está fazendo selfie ali. Boa noite aos dois. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que nos acompanham pela rádio Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Hoje estamos um padrão aqui, CNN, né? Eu pedi até ao René para botar essa tela aqui do lado, se puder, ao Renan, para poder a gente ver melhor aqui, mas tá bacaninho, tá? Com esse retorno de vídeo aqui, aí eu fico olhando se meu cabelo tá assanhado, Renan. Mas boa noite, Ney. Boa noite. Eu já pintei o pouco que me resta aqui, Ralf. Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite, Renan, Igor, Elivaldo. Boa noite a todos vocês que nos ouvem através da nossa cadeia de rádio e nos assistem através das nossas plataformas digitais. Pois é, daqui a pouco então a gente atualiza você em relação às informações. Esse final de semana, muita, digamos assim, que foi bastante movimentada as questões políticas aqui no Agreste, especialmente na região de Santa Cruz, onde houveram aí algumas definições, né, em relação a dúvidas que haviam voltadas para a pré-candidatura e o apoio do PSB, né, do partido do governador Paulo Câmara. E aí eu já vou adiantar aqui o seguinte, rapaz, eu fiz uma entrevista agora há pouco com o deputado federal Danilo Cabral e essa entrevista não deu certo. Quando a gente foi conferir a gravação da entrevista, ficou sem áudio a entrevista. E foi minutos, questão de minutos aqui, a gente fez a gravação, mas em cima da hora do programa. Eu vou tentar novamente o contato com o deputado, para ver se a gente consegue a participação dele ao vivo, via Skype aqui no programa. Aí a gente traz ele, inclusive com a participação de Ralf, de Luciano, conversando aqui com a gente durante o programa, certo? Vamos tentar fazer isso ao vivo aqui durante o programa. Tomara que dê tudo certo, certo? Mas gravado não deu. O Elinho Aragão mandou um vídeo. Conseguiu baixar, Elivaldo, o vídeo? A gente tem um vídeo daqui a pouco do Elinho Aragão, que já traz uma resposta. Boa noite, amigos do programa. Porque o Ralf cobrou muito isso aqui, né? Disse que queria, porque queria um vídeo de alguém conhecido, uma liderança do PSB. Eu falei do Silene Guedes, né? Mas chegamos a falar também do Danilo Cabral, quando Zé Augusto estava aqui. E aí, devido a essa cobrança que foi grande, a resposta veio. O Danilo Cabral participou do programa Oposição em Ação no final de semana e confirmou que o PSB de fato estará e que Elinho Aragão será candidato. É vice-presidente da legenda no Brasil, é deputado federal e tem aí o peso que tem dividido em todos aqueles herdeiros políticos do Eduardo Campos no PSB de Pernambuco, não é isso? Tem respaldo para falar sobre o PSB, né, Ney? Então, aguardar ansioso aí, ver se dá certo essa entrevista daqui a pouco por vídeo, para que a gente possa, inclusive, tirar algumas dúvidas com o deputado. Verdade, Ney cobrou o vídeo do Silene Guedes, né? Mas quem não tem Silene Guedes, caça com Danilo Cabral. Você ainda está reclamando, tá vendo? Não, eu estou dizendo que você pediu o vídeo do Silene Guedes. Ô, Luciano, ele pediu o vídeo de quem? De Silene Guedes. E eu estou dizendo. Intervalo, só 30 segundos e a gente volta trazendo essas notícias e atualizando você também em relação a outros assuntos e a números voltados para Pernambuco. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp
Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829. Tá na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Muito bem, de volta então. Vamos trazer então o vídeo enviado agora há pouco pelo vereador de Santa Cruz do Capibaribe, o Elinho Aragão, sobre essa indefinição que estava, né? E falando também sobre a participação do Danilo Cabral no programa do grupo político ali que apoia o Elinho Aragão. Vamos acompanhar. Boa noite, amigos do programa Independente. Boa noite, Ney Lima, Ralf, Luciano Bezerra. Prazer imenso falar com vocês mais uma vez. Dizer que no último sábado, no programa Oposição em Ação, vinculado pela Rádio Polo FM, tivemos a participação do deputado federal Danilo Cabral, onde o mesmo afirmou que a nossa pré-campanha está de pé, que está conosco e que o PSB tem sim um pré-candidato aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Então, muitas conversas paralelas, né, que existiam, que nós não teríamos o aval do PSB, está aí comprovado pelo próprio Danilo Cabral, deputado federal, a qual abraçou esse nosso projeto, abraçou as nossas lideranças junto com o Zé Augusto, com o Toninho do Pará, com o deputado estadual Diogo Moraes, com o doutor Aragãozinho, com os vereadores, com todo o conjunto de pré-candidatos a vereadores, com as siglas partidárias que compõem esse nosso projeto e principalmente com o povo, com a população que estão dando apoio e suporte a essa nossa pré-campanha. Então, fica aí o registro do nosso deputado federal Danilo Cabral, que afirmou a nossa pré-candidatura e nós estamos com muito zelo, com muito respeito, com os pés no chão e com muita humildade nesse projeto, um projeto futurista, um projeto que vamos apresentar, que será, sem sombra de dúvida, o resgate de Santa Cruz do Capibaribe para as próximas décadas e assim nós podemos trazer de volta o progresso e o desenvolvimento dessa terra. Obrigado pelo espaço, Ney Lima, Ralf, Luciano. Forte abraço e em breve estarei aí no programa Independente mais uma vez. Boa noite a todos. Tá aí o vídeo enviado pelo Elinho Aragão, né, pra gente. E para você entender o assunto também, vamos trazer o trecho, o vídeo também, uma extração ali da live do programa Oposição em Ação no final de semana. Dizer que o PSB tem uma posição firmada, nós temos uma definição que foi discutida com a direção do partido. Quem me conhece a forma de agir, e eu disse isso antes, quando fui procurado por Zé, quando fui procurado por Diogo, né, quando fui procurado pelos companheiros aí, pelo próprio Elinho, né, quem sabe da forma leal e correta que eu procuro seguir minha vida, sabe que eu, na condição de dirigente partidário, eu para chegar aqui também, eu claro que fiz isso também consultado as instâncias partidárias para saber qual movimento nós poderíamos fazer. E se eu estou aqui agora falando também na condição de vice-presidente nacional do partido, é porque o partido tomou uma posição e uma decisão, que é isso que eu queria reafirmar e que Diogo reafirmou. Nós vamos ter uma alternativa à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Essa alternativa é que está sendo construída e está posta, é a do companheiro Elinho, que, pelo que tudo que foi dito aqui por todo, é quem soma, quem agrega, quem conseguiu juntar a todo esse time que a gente falou aqui. Então é muito importante isso para que fique muito claro. Ok, acompanhamos então um trecho do pronunciamento do Danilo Cabral. Essa entrevista, né, foi veiculada ali na Rádio Polo FM no programa Oposição em Ação nesse final de semana. Esse assunto, ele fecha agora com essas afirmações do Danilo ou ainda há algo a se duvidar? Eu acho que agora o Elinho ele deu um passo importante nessa pré-candidatura dele, porque a fala do Danilo Cabral, ele não faz uma fala apenas com especulação, ele afirma que consultou as instâncias partidárias e que foi uma decisão tomada no PSB. Não acredito que o deputado federal Danilo Cabral se colocaria numa situação vexatória se não tivesse essa discussão, essa certeza no âmbito das discussões da cúpula do PSB. Eu, particularmente, não acredito que tenha se encerrado o assunto.
né? Até porque eu não entendo muito bem brigar pelo apoio de um governador que não tem 2 dígitos de aprovação em Santa Cruz, mas tudo bem, nos Taboquinhas tudo existe, tudo acontece. Governador que aponta com menos de 2 cifras de aprovação de sua gestão é motivo de briga de apoio em Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que é uma das notícias inéditas que a gente tem aqui na região. Mas a verdade é que vou me reportar a sua fala, Ney, no dia da entrevista com o Zé Augusto Maia aqui. Você, quando pediu a gravação, você pediu do Sileno Guedes, que é o presidente do partido, não pediu do Danilo Cabral. Danilo Cabral tem interesse de entrar em Santa Cruz, ser deputado federal, votado em Santa Cruz, se o João Campos for eleito em Recife. Mas olha como os Taboquinhas fazem as coisas tudo atropelado em cima de suposição. E se o João Campos não for eleito prefeito de Recife? Como é que fica os Taboquinhas e Danilo Cabral? Rachados, brigados, como sempre. Pois é, então, volto a dizer, nós estamos tentando daqui a pouco um contato com o Danilo Cabral para tentar uma participação dele ao vivo neste programa. Daqui a pouco a gente tenta consolidar isso, né? Viu, Nil? Eu digo que vão ficar rachados porque não acredito que o deputado Diogo Moraes não vai apoiar o João Campos se ele não for candidato, se ele não for eleito a prefeito de Recife. E isso o deputado Diogo Moraes crava. Que se isso, lógico que ele não trabalha com essa hipótese, mas se isso acontecer, todo mundo sabe que Diogo vai apoiar o João Campos. Diferente de todos os outros pares de Diogo dentro dos Taboquinhas que tem dificuldade de dizerem que vota em Diogo em 2022, eu tenho certeza absoluta que se João Campos for candidato a deputado federal em 22, o deputado Diogo Moraes estará com ele. Mas não significa exatamente uma troca de apoio agora, né, Ralf? Pelo menos eu acredito que não. Você acha que o Danilo Cabral está fazendo isso gratuitamente? Talvez haja aí alguma relação de confiança, de parceria, né, entre ele e o Diogo Moraes. Mas a ponte, pelo menos dito pelo Augusto Maia aqui, depois de uma entrevista, que a ponte foi que Zé Augusto teria ido a Brasília buscar o apoio de Danilo Cabral. Zé Augusto teria ido a Brasília buscar o apoio de Danilo Cabral. Né? Eu não acredito, Ney, sinceramente, que haja inocência no meio de política. Se Danilo Cabral está comprando uma briga em Santa Cruz, ele tem sim interesse em entrar, não tem outra lógica. Eu acho que tem 2 situações aí. É evidente que o Danilo Cabral ele não entra nessa discussão sem estar visualizando 2022. Mas, repito, Ralf, eu acho que seria uma situação, ele se colocar para uma situação muito vexatória, não só em Santa Cruz do Capibaribe, mas na região, ocupando o espaço que ele ocupa hoje no PSB, de vice-presidente nacional, a lançar uma pré-candidatura afirmando que o PSB tem candidato na cidade, uma cidade importante, e depois sofrer aí uma vergonha, um vexame de ter o PP se sobrepondo e exercendo ingerência dentro do seu partido. Danilo Cabral tem o que em Santa Cruz hoje? Hoje ele fala como vice-líder nacional. Por isso que eu separo as duas. O que é que ele tem de voto em Santa Cruz hoje? Não, hoje não tem nada, então ele ganha com isso. E se ele não conseguir emplacar um candidato do PSB, ele perdeu o quê? Nada, mas aí é o que eu estou dizendo. Ele fala, evidentemente, olhando para 2022, mas ele fala também como uma liderança do PSB nacional. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu estou recebendo aqui um contato do deputado Diogo Moraes, que está acompanhando a gente, e vou captar o áudio dele aqui pelo meu microfone, tá certo? E aí todos vão poder participar, acredito que vai funcionar. Deputado, boa noite. Boa noite, Ney, boa noite a todos os ouvintes. É uma satisfação participar do seu programa mais uma vez. Estava escutando o programa e vendo algumas dúvidas que as pessoas estão querendo fazer nesse período de pandemia misturando política. Então, é com muita satisfação que a gente fala com você, Ney, Ralf e todos que estão no estúdio. Deputado, a dúvida, vamos começar pela dúvida de Ralf, eu vou permitir que ele mesmo faça a pergunta. Pois não, Ralf. Em relação ao apoio em 2022... Sim. Primeiro, boa noite, deputado Diogo Moraes, meu amigo. Deputado, a dúvida aqui é o seguinte, há uma dificuldade em alguns integrantes do grupo que o senhor faz parte de dizer que lhe apoiam em 2022. Por que se dá essa dificuldade? E a outra situação é que se o Danilo Cabral é o candidato a deputado federal do grupo em 22. Olha, o nosso deputado federal é Danilo Cabral.
aí você fez um choque aí sobre o João Campos. João Campos tem toda magnitude para ganhar. Deputado? Bom, perdemos o contato, né? Ele, inclusive, me passou aqui que está na zona rural de Taquaritinga. Talvez por isso o problema aqui, né, na questão da conexão. Mas vamos tentar. Agora, eu acho que deu para entender que me parece que já há, né, uma sinalização aí, quando ele disse o Danilo Cabral. Cabral é o candidato do deputado. É o nosso deputado federal. Federal do grupo. Conota isso, né? Dá essa conotação de fato. Eu vou tentar restabelecer aqui a conexão com o deputado Diogo Moraes, né? Tudo isso ao vivo aqui mesmo durante o programa. E, como eu falei também, a gente vai tentar ainda um contato nesse programa com o deputado federal Danilo Cabral, já que isso meio que muda o cenário, né? Considerando essa leitura aí dessa possibilidade de uma dobradinha mais adiante, né? Aí talvez esse acordo aí esteja se fechando, pelo menos nas entrelinhas. Dá para entender isso, talvez até claramente, né, Ralf? Exatamente. Foi taxativo que Danilo Cabral é o candidato a deputado do grupo. A segunda resposta não deu tempo o deputado responder, né? A segunda pergunta. Eu acho que com isso, como disse o Elinho, ele dá um passo. Não havia credibilidade nessa candidatura de Elinho. Para ser sério, não havia, porque sempre havia essa discussão de que o PP estaria negociando com o PSB algumas prefeituras, principalmente na capital pernambucana. Mas eu acho que com isso há um passo interessante aí para o Elinho. Espero, até porque isso ficaria de forma muito constrangedora para todo mundo, se mais adiante tivermos uma mudança nesse cenário com as afirmações do PP. Até porque durante a semana no blog do Ney Lima, o deputado federal Eduardo da Fonte zombou por diversas vezes dessa notícia, né? Ele colocava sempre um emoji lá, uma figurinha de um sorriso lá, provocando essa decisão. Mas o emoji não chega a ser zombação, não. Eu não acho. O que ele colocou com aquele sorriso, eu vejo que sim. Eu acho que ele estava feliz, não? Será? Não sei. Era à noite, né? Final de semana, não sei. Olha, vamos para um intervalo rápido, só 30 segundos e voltamos em instantes. Devido ao momento em que estamos passando, várias fábricas do estado de Pernambuco tiveram que se adaptar. Uma das soluções foi a fabricação de máscaras. Essa adaptação ocorre para atender a uma demanda mundial. O projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você nasce a partir dessa necessidade. O objetivo? Unir as confecções do Polo Têxtil de Pernambuco com todas as empresas do Brasil que precisam de máscaras faciais. Nós que compomos o Polo Têxtil do estado de Pernambuco temos um papel essencial e fundamental no combate à Covid-19. Para saber mais, acesse o nosso site www.bompramimbompravocê.com.br e siga o nosso Instagram, @fashionforhall.oficial. Muito bem, voltamos então. Eu vou mudar a pauta, tá certo? A gente volta a essa pauta política partidária daqui a pouco no programa e vamos atualizar números dados em relação à Covid-19 hoje. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje 642 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados hoje, 400 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 242 como leves. Agora, Pernambuco totaliza 20.094 casos já confirmados, sendo 10.103 graves e 9.991 leves. No boletim divulgado hoje, também foram confirmados 124 novas mortes. A Secretaria de Saúde destaca que o aumento no número de mortes nesta segunda-feira foi motivado pelo atraso na informação sobre os resultados de hospitais da rede privada. Os óbitos do boletim, divulgados hoje, ocorreram entre os dias 18 de abril e 17 de maio. Veja, teve óbito divulgado hoje que aconteceu em 18 de abril. Né? É isso que me assusta. Um mês de diferença. São números divulgados hoje e me parece que essa é uma realidade brasileira. Tenho minhas dúvidas se quando os Estados Unidos contabilizam os seus mortos, se isso diz respeito a fatos ocorridos 30 dias atrás. É ruim isso. Só voltando aqui à informação, com isso, o Estado totaliza 1.640 mortes pela Covid-19. Esses são os números do Estado hoje. Jataúba tem 30 casos.
Jataúba chegou nesta segunda-feira 18 à marca dos 30 pacientes infectados. A informação foi divulgada pela Prefeitura do município na noite de hoje. Os 4 novos casos divulgados de ontem para hoje tratam-se de 2 homens de 43 e 44 anos de idade e 2 mulheres de 20 e de 29 anos. Do total de casos, 28 pacientes estão em monitoramento, cumprindo a quarentena domiciliar. Um paciente está internado em hospital de referência, além de um óbito pela Covid-19. Também foram descartados 2 casos suspeitos e 2 casos ainda permanecem em investigação. Esses são os números de Jataúba. Vamos tratar agora de Brejo da Madre de Deus. Brejo da Madre de Deus chega a 23 casos. Na manhã de hoje, Brejo da Madre de Deus recebeu a confirmação, através da Secretaria de Saúde do Estado, de 4 novos casos da Covid-19 no município. Com os novos testes positivos, a cidade totaliza 23 casos positivos da doença. Até o momento, a Secretaria de Saúde não divulgou detalhes sobre os novos pacientes. Apenas os 2 casos que são da região, da zona rural, de Cavalo Russo, 2 casos de Cavalo Russo e 1 de Fazenda Nova, além de outro na sede do município. É interessante, né? E assim, preocupante a situação de Jataúba mais uma vez, né? Somando-se ao que já tinha mais 4 casos hoje, chegando a 30 o número de contaminações em Jataúba. Ney, não só me preocupa Jataúba, como toda a região, mas me preocupa muito Santa Cruz. Quando eu não vejo crescer os números. Isso só poderia acontecer se a gente estivesse sendo um exemplo de isolamento social, e não é isso que a gente vê. A subnotificação em Santa Cruz pula aos olhos. Pula aos olhos. Eu tenho aqui registrado cidades, por exemplo, cidades da Paraíba, que tem, Ney, pouquíssimos habitantes, cidade de 7, cidades, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. O Boletim de Remígio, na Paraíba, Luciano. 16 casos confirmados. Remígio tem menos de 10 mil habitantes. Santa Cruz tem 115 mil. Para isso acontecer, a gente sabe o que está acontecendo. Então, passa uma sensação que está tudo normal, que está tranquilo em Santa Cruz, e eu acho que não, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Os números de Jataúba chamam a atenção, e mais uma vez eu tenho observado toda vez que é anunciado aqui, a idade das pessoas. São sempre pessoas abaixo de 50 anos de idade. E o crescimento, Ralf, vem acima aí de 10%. O crescimento de Jataúba agora foi 15%. Inclusive, né, em relação ao Brejo, o Atanso publicou agora há pouco, é parceiro aqui do programa Independente, que no Brejo foram 12 novos casos, né? Brejo indo para 31 casos, o que também é preocupante, um aumento enorme no Brejo, porque aí nós estamos falando de um aumento de quase mais de 60%, na verdade, e preocupante os números que se apresentam. E uma pena, né? E aí eu falei semana passada de que o portal da Prefeitura de Santa Cruz não estava atualizado com os dados, infelizmente, pelo menos até esse momento agora, continua também essa informação para que a gente possa falar dos números de Santa Cruz. Inclusive, Luciano, você até questionou que talvez não saísse todos os dias, mas eu estive verificando no Instagram da Prefeitura, o histórico, inclusive, de todos os boletins dia a dia, e lá realmente há divulgação todos os dias. Constou de hoje já? Não, ainda não. Estou acabando, inclusive, de verificar isso aqui. Mas é uma sensação só minha, ou posso estar equivocado? Que está estranho, né? Que está estranho. Essa sensação está estranha. Não é a normalidade, não é essa, 16 casos numa cidade como Santa Cruz. Me parece uma subnotificação, não sei se por falta de testes, por falta de que seja, mas para que tivesse acontecendo isso em Santa Cruz, a gente precisava estar sendo exemplo para o Brasil. Deixa a gente com medo, né? Isso. Deixa a gente Claro que a gente torce para que Santa Cruz seja essa exceção. Com certeza. Não resta dúvida que nosso sentimento como a gente torce para, por exemplo, esse final de semana ter caído no morte no Brasil, mas dentro da gente, a gente sente que não é isso que acontece. Exatamente. É subnotificação. Né? É o que acontece no Brasil também. Pois então, passa essa impressão aí e realmente preocupa. Estou recebendo agora aqui da assessoria de Brejo de Santa Cruz de Capibaribe, certo? Os casos em Santa Cruz. Deixa eu verificar aqui.
São 18 casos confirmados. Só verificando aqui, eu não sei, me parece que eram 16, não? Isso. Tem 2 novos casos agora? É isso? Eram 16, né? Isso. Então, Santa Cruz teve 2 novos casos confirmados, né? Eu estou recebendo agora essa confirmação aqui. São 18 casos confirmados agora, 33, né, estão em investigação, 39 casos já foram descartados. Houve um óbito e 8 recuperados. Esses números que a gente recebe nesse momento, o boletim diário da Covid-19 da Prefeitura de Santa Cruz. 18 casos. Santa Cruz, então, tem, nesta segunda-feira, o registro de mais 2 casos, né? Mais 2 casos em Santa Cruz. Estou conversando aqui também com o Ata Anderson, ele disse que houve a confirmação da Secretaria de Saúde em relação a esses dados que o Estação Notícia publicou agora. 31 casos confirmados em Brejo da Madre de Deus. 31 casos confirmados. É impressionante. Então, só hoje, Brejo confirmou 12 casos. Eu tinha recebido logo cedo a confirmação de 4 da Secretaria. Então, hoje, somando, Brejo confirma 31 casos, 12 casos foram confirmados só hoje. Informação que a gente também acaba de receber. E parece que esses números de Brejo, ele foge à regra também do que a gente tem visto, do que acontece no final de semana. No Brasil, em Pernambuco e nas cidades, né, Rafa? Porque normalmente os números do final de semana, eles são números inferiores. É até sua tese de que há uma preguiça, né, de atualizar esses números. Mas no caso do Brejo, ele surpreende porque ele é um ponto fora da curva desse cenário que a gente vinha acompanhando. É uma preguiça, mas o termo correto aí seria uma omissão, né? Isso que está acontecendo. Intervalo, 30 segundos, voltamos rapidinho. Conhece aquele ditado? A gente só dá valor quando perde, ou só abre os olhos quando acontece com a gente? Pois é, isso é muito comum de acontecer, principalmente quando ocorre alguma coisa com o nosso veículo, como colisões, roubos, furtos ou quando precisamos de um reboque no meio da estrada. E parece que só passamos por essa situação quando o nosso veículo está desacobertado sem nenhuma proteção. Aí vem aquele desespero. E agora? O que vou fazer? A quem recorrer? E fica com aquela sensação de perder um bem que tanto lutou para conseguir. E tudo foi por água abaixo. Pensando nisso, a Autoplanos conta com vários benefícios quando o assunto é segurança veicular. Proteção a roubo e furto, proteção à colisão, reboques disponíveis, uma infinidade de vantagens. Lembre-se, não vale a pena deixar desacobertado o bem que você tanto trabalhou para conquistar. Clique no botão Saiba Mais e tire suas dúvidas. Ok, voltamos então. O Elivaldo Araújo me passou aqui já os números do Brasil, né? Deixa eu pegar aqui. De ontem para hoje, registrados no Brasil 674 mortes. Aquele moderado, né, que eu falei ontem lá no nosso grupo de WhatsApp, que iria acontecer hoje. 674 mortes confirmadas no Brasil de ontem para hoje. É esperar para amanhã agora a diferença, porque para você entender, o que a gente vem trazendo aqui sempre são fatos, que acontecem há 3 ou 4 semanas sucessivas, que é os números divulgados no domingo e na segunda-feira são abaixo da média do que se divulga nos outros dias. E aí, da terça para frente, há uma espécie de um estouro de casos. Então, mostra que há um desalinhamento nesse conjunto de informações divulgadas no Brasil. Alguma coisa está errada, porque coincide de final de semana e pós-final de semana, esses números serem menores. Então, 674 mortes confirmadas de ontem para hoje no Brasil, quando você diz, infelizmente. Quando você diz que tem alguma coisa errada, é porque não tem sentido de ser menor. Né? Você não percebe um declínio a partir de um final de semana. Essa foi, inclusive, Luciana, a esperança que a gente teve no final de semana passado, né, Ney? Um declínio, que pudesse estar começando a haver um declínio, pelo menos nas mortes. Mas aí você percebe que da terça por diante sobe de novo o número de mortes e fica sem sentido nenhum essa queda de mortes no Brasil no final de semana. E gera aquela ansiedade de que os números a partir de amanhã e quarta-feira serão números que irão mais uma vez bater recorde. Olha, o gerente da Caixa Econômica Federal em Santa Cruz do Capibaribe, Alexandre Marinho, testou positivo para a Covid-19. Com o diagnóstico que aconteceu há cerca de uma semana, os funcionários da agência do centro da cidade foram afastados por 5 dias.
Alexandre tem sintomas leves e permanece em isolamento residencial. Em uma rede social, Alexandre escreveu o seguinte, abre aspas, a Covid-19 não é apenas uma gripezinha. Tive sintomas leves, mas fiquei apreensivo, aguardando o que estaria por vir. Graças a Deus, não precisei ficar internado. Fiquei em casa em isolamento sozinho, longe das pessoas que amo. Uma tristeza ao meu redor, mas consegui superar e logo, logo estaremos juntos, continuando a vida, aliás, comemorando a vida. Fiquem em casa, só saiam se realmente for necessário. O coronavírus é muito contagioso. Mesmo com toda a precaução, ocorre o contágio em alguns casos, como o meu. Apresentam poucos sintomas. Outros são assintomáticos, mas em sua maioria as complicações são graves e podem levar à morte. Não queria ser mais um número. Graças a Deus estou curado, concluiu Alexandre, o gerente da Caixa Econômica de Santa Cruz. Eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar com o Alexandre essa semana. Ele falou que está com sintomas leves, mas sou testemunha nele do quanto ele estava atuando de forma cuidadosa para evitar o contágio, né? E mesmo assim, como ele bem afirma em sua nota, acabou sendo infectado também pela Covid-19. Só uma pontuação, algumas pessoas me indagaram hoje, inclusive via WhatsApp, por que o nome do Alexandre foi publicado e de outras pessoas não seria. Ora, quem publicou o nome do Alexandre não foi a prefeitura. Ele, numa rede social, admitiu que contraiu o coronavírus e estava se tratando e, graças a Deus, está tudo bem. Então, só para ficar claro na cabeça das pessoas, não foi a prefeitura que divulgou o nome do Alexandre. Eu não sei nem se ele contabiliza esses dois que aumentou hoje aqui. Mas a verdade é como o nosso amigo Willam, ele usou as redes sociais para informar que estava fazendo o tratamento contra a Covid-19. Claro, e assim, Ralf, existem exceções também. Caso, por exemplo, se o prefeito de um município contrai a Covid-19, trata-se de uma pessoa pública que não pode sair de cena sem qualquer motivo. Lógico. Então há muitas vezes a necessidade pública até, e eu entendo também que esse foi o sentimento do Alexandre, não por ser uma pessoa pública, mas por ter um cargo na Caixa Econômica que recebe muitas pessoas, para que se explicasse, inclusive, a utilização de protocolo na Caixa Econômica de Santa Cruz, né? Foi isso que ele passou, conversei com ele também pelo WhatsApp, para que fosse cumprido esse protocolo da quarentena também, da retirada ali dos funcionários durante alguns dias e depois o retorno deles. Nós não estamos falando de um banco qualquer, nós estamos falando de um banco evidente, com muita evidência nesse tempo de combate a coronavírus, justamente por conta do auxílio emergencial do governo federal. E por outro lado, as pessoas que tiveram durante os últimos dias também contato com ele. De certa forma, tem um apelo também de zelo, né? Olha, deixa eu trazer aqui alguns recados que chegam através do Santa Cruz Online. Daqui a pouco eu dou uma passada também nos outros portais. Você de Belo Jardim, você de Brejo da Madre de Deus de Toritama, também pode entrar em contato com a gente. Mas é o seguinte, Vânia Silva, novamente ele traz a questão. E ela diz o seguinte, é uma humilhação. Já mandei tantas mensagens para os programas pedindo para consertar buracos na Manuel Lucas, na rua Manuel Lucas, Santa Teresa, mas eles vão vir pedir volta aqui na rua, né, o que ela coloca. E aí chega ao extremo realmente dela demonstrar essa indignação, porque não é brincadeira. De fato há, e a gente tem percebido aqui uma carência de serviços públicos que não é justificado, porque esses serviços não foram impedidos, não foram paralisados. A Elida Clécia, ela diz o seguinte, boa noite, Ney Lima, peço a vocês para fazer um apelo ao prefeito Edson Vieira para que ele mande vir fazer a passagem molhada que dá acesso a Gaudêncio Feitosa. Obrigado, Ney, agradeço. Que passagem molhada é essa? Vocês sabem não? A fazenda de seu Gaudêncio Feitosa é que dá acesso ali por trás da Mactal, mas não sei se é essa que ele está falando. A fazenda que feito os eventos, Fazenda Feitosa, é a fazenda de seu Gaudêncio Feitosa. Ah, sei. Vânia Silva, dizendo aqui o seguinte, que a Feira Livre em São Domingos não tem fiscalização, todo mundo sem máscara. E aí é o seguinte, essa Feira Livre de São Domingos, ela acontece ali por trás da igreja, é na rua, ela não é numa área cercada como a de Santa Cruz. Sendo assim, é preciso cercar. E aí a Prefeitura realmente tem que observar isso. Nós vamos, inclusive, nos programar aqui para mandar equipes de reportagem na próxima feira, para verificar essa situação,
Porque por ser ao ar livre, ou proíbe, ou então cerca, para que tenha um controle de entrada e que só possam entrar nesses lugares pessoas com máscaras. É o mínimo que se pode fazer. Brejo da Madre de Deus, a situação não está para brincadeira não, e São Domingos, apesar de estar distante da sede, mais próximo aqui a Santa Cruz, mas precisa que as providências, os cuidados sejam tomados. Olha, Santa Cruz registrou durante o dia de hoje, Santa Cruz de Caparibe registrou um grande fluxo de carros na entrada e saída da cidade. Vamos trazer aí uma matéria feita pela Marília Ferreira durante o dia de hoje. Santa Cruz do Capibaribe registrou nesta segunda-feira, 18, uma grande movimentação de veículos na entrada e saída da cidade. Essa movimentação se dá pela entrega de mercadorias que está sendo realizada no Moda Center Santa Cruz e no calçadão Miguel Arraes de Alencar. Caso não estivéssemos passando por uma pandemia, esta semana seria a primeira semana com feiras aos domingos. Confira nas imagens a movimentação. Vários pontos de Santa Cruz do Capibaribe registraram congestionamento devido ao grande fluxo de veículos na cidade. Em imagens enviadas pelos internautas, é possível observar a grande movimentação de pessoas nas vias públicas a fim de entregar a mercadoria às transportadoras que estão vindo até Santa Cruz. Vale lembrar que o Moda Center Santa Cruz, o calçadão Miguel Arraes de Alencar e o Marte Moda estão recebendo transportadoras cadastradas para o recebimento de mercadorias de forma organizada. Pernambuco registrou o maior índice de adesão ao isolamento social neste final de semana, chegando a primeiro lugar em comparação aos demais estados do país. Essa movimentação registrada na manhã desta segunda aqui em Santa Cruz do Capibaribe era esperada para um dia de feira normal. Porém, chama a atenção por estarmos passando por um período de pandemia mundial em que o Moda Center está fechado e está funcionando apenas como entrega de mercadorias. Reportagem Marília Ferreira. Está aí a participação, a reportagem da Marília Ferreira, né? A gente agradece a ela que fez a coleta hoje de informações junto com o cinegrafista Renan Tavares, que esteve com ela nessa matéria. Olha, deixa eu... Ah, não, foi Igor. Foi Igor. Foi. E Renan ficou calado ali, vocês viram, né? Ele ainda fez assim. Foi, ainda fez assim, ainda concordou. Olha, além dessa situação aí, dessa movimentação toda, a gente recebeu algo que aí foge da regra, porque as entregas, elas com os devidos cuidados, elas foram permitidas na cidade de Santa Cruz. Agora, tem as imagens aí? Tem. Representações, filas para venda. Você observa pela fila, isso foi um dos leitores do blog do Ney Lima que mandou. Você observa pela fila que as pessoas não estão indo entregar mercadorias, não. São sacos, né? Quem conhece o aspecto da cidade sabe, são sacos, pequenos sacos de mercadoria para mostrar ao cliente, né? Para fazer venda. Para entrega também não há essa fila desse jeito, não. Entrega tem sacos, né? É outro procedimento. Então não é normal. Volta a imagem aí, Elivaldo, novamente, por favor. Quem conhece sabe. Então é preciso realmente que haja uma fiscalização aí, porque, claro, a gente entende, viu? Deixa eu deixar isso muito claro para as pessoas que estão nos assistindo. Pode voltar a imagem para mim. Nós entendemos perfeitamente a necessidade da nossa população. Esse é um ciclo que é dependente, que precisa, certo? E fica nessa situação mesmo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Existe a necessidade econômica aí. As pessoas precisam trabalhar. E está sendo realmente a salvação para muita gente poder fazer essas entregas. Mas é preciso que a nossa população tome consciência da seguinte situação. Ou esses procedimentos são feitos de forma ordenada dentro das regras, ou então todos vão ter que pagar. Porque se o governador lá na ponta, na região metropolitana, está aumentando a quarentena, está endurecendo nas regras, se continuar dessa forma, como eu mostro aí com procedimentos de venda, as medidas serão tomadas mais fortemente aqui. Então, se as entregas são importantes e são importantes que elas aconteçam,
as pessoas dependem disso para sobreviver, há de se entender essa necessidade, mas que seja feita com prudência, que seja feita com cautela, porque essa forma aí de burlar o que foi autorizado pelo poder público é que não dá certo, né? Aí espera-se uma situação em que todos tenham que pagar o pato depois, infelizmente. Quem andou hoje na cidade viu, percebeu, viu? A movimentação está quase que um dia de feira. É comum. Se estivéssemos no período normal, domingo, ontem, seria o domingo que o Moda Center estaria aberto. Isso. Nesse ciclo de alta temporada. Primeiro domingo, né? Primeiro domingo. Primeiro domingo. A questão é que eu volto àquela minha pontuação do início do programa. Não é normal uma cidade com uma atividade dessa ter apenas esses números numa altura dessa do campeonato, Luciano. O que me chamou a atenção é interessante. A gente percebe que na entrega as pessoas estão de máscara. Agora, é preciso observar o que foi apontado agora, dessas demais regras, dessas vendas que estavam ocorrendo, para evitar que nós tenhamos aumento de números aqui e venha a ser necessário, até por interferência do governo estadual, endurecer as medidas e acabar, de certa forma, prejudicando a todos. Deixar um abraço aqui ao nosso amigo Gaguinho, mandou um abraço aqui para mim, né? Mandou um recado aqui, filmando lá a TV, né? Está assistindo a gente pela televisão, né? E você que nos acompanha pelo celular, da mesma forma que você faz lá na live do Safadão e Raça Negra que eu assisti, foi massa. E Tirulipa também. Foi massa. Tirulipa também. Tirulipa é responsável por 50% do sucesso da live. É verdade. Até quando ele pega o sapo, né? Como ele fez lá. Ou então ontem. faz xixi Você assistiu? Assisti parte. Também. De todo nós assistiu parte. Assistindo, não tem outra coisa para fazer. Então, você que espelha lá a live do Safadão e do Raça Negra na TV, espelhe também o nosso programa, assista na TV. É bacana, né? Até o Gaguinho está dizendo aqui, olha, programação do Jornal da Cidade. Não deixa de ser, tá né? vendo aí? É um Jornal da Cidade. A gente está aqui para trazer as informações e agradece muito o carinho que você tem assistindo a gente aí na sala da sua casa, onde a gente entra todas as noites respeitosamente. Você não vai ter aqui nesse programa nada que vá desrespeitar a sua família. Então, a informação é confiável e estamos aqui para isso. Olha, o deputado estadual Diogo Moraes entregou 3 toneladas de alimento para a população de Santa Cruz do Capibaribe, além de 60 mil máscaras de proteção. O anúncio da doação foi feito no último dia 25, durante a live do cantor Belmarque, no último dia 25, foi? De abril? Em abril, isso. Durante a live do cantor Belmarques, e já estava acordada com a produção do cantor, que seria direcionada ao Agreste do Estado, essa doação. A entrega contou com o representante da equipe de Belmarques e da Igreja Católica de Santa Cruz, que receberam os materiais, aliás, de igrejas de Santa Cruz, né, de igrejas que receberam esses materiais. Foi divulgado um vídeo, certo, em relação a isso, como nós fizemos aqui também algumas críticas em relação às doações que eram feitas da ponte para fora, a gente mostra agora, né, quando isso é revertido, e a ideia aí foi, de fato, fazer com que essas doações acontecessem na cidade. Então vamos acompanhar essa live que foi divulgada, esse vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Está aqui o nosso compromisso em favor dos mais necessitados. Estamos aqui na minha residência com 2 toneladas, não, 3, porque um amigo nosso, Alex, de seu Zé Elias, deu mais 1 tonelada para essa doação que a gente vai fazer aqui para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Nós estamos aqui, Padre Márcio vai dar uma palavra em nome da nossa doação. Belmarques, nós somos agradecidos porque foi na sua live que surgiu o propósito do deputado Diogo Moraes e eu e o Padre Kennedy aqui representamos a Igreja Católica em Santa Cruz. Somos felizes, aqui na cidade somos 4 paróquias, as 4 paróquias são beneficiadas e esse alimento, essas máscaras, chegarão aos mais necessitados. Aqueles que não têm condição talvez de comprar a máscara ou de se alimentar com dignidade. Obrigado pelo seu propósito da live. Gratos nós somos ao deputado Diogo Moraes pelo bem querer a sua cidade, a seu lugar, e nós somos felizes por podermos participar desse momento que é de bem, de prática do bem para o povo santacruzense. Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe sua voz para continuar animando as pessoas e promovendo o bem. Ok, voltamos então, está feito então o registro, né, da doação realmente acontecendo aqui.
É importante essa entrega do deputado Diogo Moraes, foi muito cobrado, né? Muita gente, inclusive nas redes sociais, cobrando o deputado Diogo Moraes, e nesse final de semana ele entregou não só as igrejas católicas aqui na cidade, mas como algumas igrejas evangélicas também receberam a doação que o deputado fez na live, o que expressa que ele estava com a verdade quando ele disse no dia seguinte em nota que a doação foi para o Belmarx, mas que seria revertido para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Isso encerra a crítica, né, que gerou em relação a isso, e uma atitude bacana, o que foi cobrado, de que pudesse haver esse tipo de doação aqui para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Tivemos essa doação e acredito, Ralf, que encerra aquela crítica, né, e parece que o grupo do Diogo resolveu fechar o ciclo das pendências que estavam abertas esse final de semana. Final de semana produtivo. Verdade. Né? Produtivo para o grupo. Outra doação foi bastante criticada. Eu não acho que seja necessário cobrar, porque não foi o próprio político, foi a família dele. Né? Eu não vou nem citar aqui, mas não foi ele. E Diogo não, Diogo foi ele que prometeu ao Belmarx que iria doar, mas que fosse retribuído para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e isso aconteceu nesse final de semana. Deixa eu fazer um registro aqui. Uma pessoa responsável o Antônio César, que é responsável pela fiscalização, pelas ações da Prefeitura na Feira de São Domingos, mandou para a gente aqui várias fotos, certo, em relação às feiras. O que se observa nessas fotos? Vou mandar, inclusive, aqui para o Elivaldo, para que a gente tenha essas imagens na tela, né, já que a gente tocou nesse assunto aqui no programa de hoje. À medida que eu for falando, se puder, o Elivaldo já vai colocando aí. Mas o que se observa são as equipes que fazem a colocação de álcool em gel. Há alguns pontos também, né, pias que foram colocadas, e eu percebo algumas grades. Agora, eu solicitei que ele me mandasse imagens do povo, né, porque o que foi reclamado pela pessoa que está assistindo o nosso programa é que as pessoas não estavam usando máscaras, certo? Então, eu gostaria de uma foto aberta que mostrasse as pessoas, o povo na feira, com a utilização das máscaras. Porque eu já vejo ali por trás, em algumas fotos, pessoas sem máscaras, certo? Então, para não ficar também um dito pelo não dito, nós vamos verificar a possibilidade da nossa equipe de reportagem ir até a feira e fazer lá essas imagens, fazer essa verificação. Foi isso que a pessoa que está assistindo o programa reclamou aqui. Só me permita, Ney, fala... Se tiver as imagens, desculpa, Ralf, se tiver as imagens, o Edivaldo já pode ir colocando aqui. Só me permita rapidamente pontuar sobre as pias, né? Por exemplo, você tem a pia aí do Brejo. Pronto. Você tá Brejo, a de Santa Cruz é muito parecida com essa, inclusive o formato da torneira. Não é preciso você ser um expert em vigilância sanitária para saber que a primeira vez que o cara vai tocar a mão na torneira, ele pode estar com algum tipo de infecção. Aí ele lava a mão e, para fechar a torneira, ele precisa voltar a tocar a mão onde inicialmente ele tocou. Repito, não precisa ser um expert em vigilância sanitária para você entender que, num caso como esse, você precisaria, meu amigo Luciano, ou daquela pia sensível que você bota a mão embaixo e ela sai a água, ou daquela pia com uma alavanca que você, com o cotovelo, poderia abri-la e fechá-la, né? Então, eu acho que não é a mais adequada. A Prefeitura de Santa Cruz também adquiriu pias como essa, e eu acredito que a pia mais adequada seria aquela que tem a sensibilidade da mão, quando você bota a mão mas embaixo. É caro pra caramba, viu? Mas a Prefeitura tem bastante dinheiro. Agora, e precisaria de ligação elétrica ali. Mas esse não seria o problema, não. Mas véio. a mão lavada com sabão, ela vai estar desinfectada. Aí você volta a tocar na torneira que você tocou antes de desinfectar. Você abriu a torneira para lavar a mão. Se teoricamente sua mão está infectada, ficou ali. Aí você lava a mãozinha, lava uma, lava outra, como a gente aprende quando é pequeno. Aí você, para fechar a torneira, você precisa voltar a tocar na torneira que supostamente pode estar infectada. A pia com a sensibilidade, tá quase saindo da tela a pia que é com a sensibilidade, ela não precisaria disso, né? Quanto a ser caro, não vamos ser modernos só no São João, não. Vamos ser modernos em tudo. Não, estou brincando aqui. Eu acho que quando Ney manda tem as imagens para colocar lá da frente, uma observação daquelas cadeiras, foi interessante porque fazia sentido, né? Isso. Eu acho que a sua observação ela faz sentido também.
E resta saber se essas medidas que estão sendo adotadas são medidas que estão sendo consultadas infectologistas para observar questões como essas aí que o Ralf pontuou. Eu acabei de receber. Por exemplo, deixa eu só te falar. Sim. O local volta à imagem anterior. O local não, anterior da pia, isso. O local que você coloca o sabonete, ali o sabão, ele tem como você com o cotovelo tirar o sabão. Aí bacana. Do mesmo jeito, aí você não precisa, o papel é descartável. Agora a torneira deixa a desejar. Volta às imagens, Elivaldo, por favor. Conversando aqui, normalmente, como eu falei, recebendo as imagens do Antônio, eu pedi imagens de pessoas, certo? E ele acabou dizendo o seguinte, que algumas pessoas se recusam a usar máscaras e que já foram distribuídas mais de 1.000 máscaras no último domingo. Mais de 1.000 máscaras foram distribuídas. Então é daí a necessidade de cercar essa feira, né? Eu vi algumas grades, aí só permite o ingresso de quem só permite a entrada de quem usa máscara, né? Então, nesse caso, há de haver o poder. Não dá para deixar a coisa meramente à vontade da população, infelizmente. Que o trabalho está sendo feito, até agradeço a atenção, né, das pessoas que prontamente estão assistindo o nosso programa e nos enviaram essa resposta, certo? Mas é necessário realmente que se tenha a proibição aí de pessoas que se recusam a usar máscaras. E, infelizmente, a gente sabe que tem, viu? Não é desculpa de prefeitura, não. Tem muita gente que se recusa a utilizar, mas nesse caso há de haver, é preciso que se haja aí realmente o impedimento. Pronto, deixa eu só para não dizer que não falei das flores, meu amigo Bilu Tetel está dando uma sugestão interessante aqui, ó. Você pode utilizar o papel higiênico para abrir a torneira, né? É mais barato do que o sensor lá que você vê no shopping. Só que é preciso essa informação, que se dê essa informação, né? Ou papel, né? Ou para fechar, só para fechar, né? Ou só para fechar, exatamente. Era interessante realmente uma outra alternativa. Mas toalha descartável. A toalha descartável, exatamente, para se abrir a torneira e se fechar. Né? Olha, deixa eu trazer aqui, adiantar aqui, pode tirar as imagens já, Elivaldo, adiantar aqui o seguinte, a nossa programação, o pessoal, eu vi o Gaguinho mandando a imagem, assistindo na TV de casa, e aí eu fico deitado aqui com esse botão aberto, e de que a imagem não é desrespeitosa, termina sendo. Desculpa aí, a gente vai tentar melhorar aqui o negócio. E destacar que esse botão é super resistente, né? É de ferro. Porque até agora ele não conseguiu atingir ninguém aqui, então perigo é na hora que ele soltar, vai direto para Elivaldo ali. Olha, deixa eu antecipar aqui a programação desse programa durante esta semana, né? Já temos praticamente os dias aí fechados. Amanhã nós vamos ter aqui a presença do deputado estadual Diogo Moraes, certo? Que não participou de nenhum programa durante esse período, não teve aparições, está recluso em um sítio na zona rural de Taquaritinga do Norte, mas, claro, tomando aqui todas as medidas de distanciamento necessárias, nós vamos receber o deputado, que é do grupo de risco, certo? Vamos receber o deputado numa entrevista amanhã para que ele fale à população depois de tanto tempo. Então vamos ter aí a presença do deputado Diogo Moraes. Vamos ter na quarta-feira uma entrevista também aqui nos estúdios com o Galego de Mourinha, ex-vereador Galego de Mourinha. Vai falar também conosco sobre corrida eleitoral 2020. E vamos ter na sexta-feira a presença do pré-candidato a prefeito de Santa Cruz, Alan Carneiro. Próxima sexta-feira, presença do pré-candidato a prefeito de Santa Cruz, Alan Carneiro. Então a gente vai ter uma semana aí muito movimentada, muito cheia na programação do programa independente desta semana. Trazer também aqui algumas informações que nós estamos convidando os pré-candidatos a prefeito de Santa Cruz. Depois faremos rodadas com os pré-candidatos de Toritama. Depois teremos Brejo da Madre de Deus. E vamos ter também os nossos parceiros na região de Belo Jardim, mandando para a gente também entrevistas e conteúdos do processo eleitoral de Belo Jardim. Todo o nosso raio de cobertura com a rede de páginas, né, estará sendo cumprida nesse período. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe já tivemos a presença do Edinho Aragão. Essa semana vamos ter a do Alan Carneiro. O pré-candidato Dida Dinan está confirmado para sexta-feira da semana que vem. Já temos a confirmação do pré-candidato Dida Dinan. Eu entrei em contato com o filho do pré-candidato Fernando Aragão, convidando ele também para a entrevista nesse programa. Ele não quis vir nesse momento, considerando a situação de isolamento, a necessidade de isolamento social, e que o Fernando Aragão também faz parte do grupo de risco. Ele já tem uma idade acima de 60 anos. Foi oferecido a ele a possibilidade dessa participação ser remota,
através do Skype. Nós conseguiríamos fazer via conferência de vídeo a entrevista ao vivo aqui no programa. Mas, no primeiro momento, essa opção foi recusada. Ele entende que a entrevista transcorre melhor pessoalmente e vai aguardar algumas semanas para entender e verificar como o cenário estará mais na frente. Mas só para registrar aqui que o contato e o convite com o Fernando Aragão foi feito através do seu filho. 7h57, a gente está chegando já ao finalzinho do programa, né? Hoje com as imagens assim diferentes, depois a gente explica mais algumas alterações que nós iremos fazer também nos... Só o Ralf que fica fora, rapaz. Agora ele voltou. Não. Ele fica meio de lado assim. Eu tô entendendo a divisão. Eu só não tô conseguindo ainda olhar direto só pra câmera. Realmente dá uma confusão aqui. E principalmente o cara que... Mas o seu problema não é olhar pra câmera, é que você está fugindo realmente. Não, mas não tem como eu fugir se você tá numa cadeira, não. É olhar pra câmera aqui. É porque... Você corre, tem hora que você tá assim, ó. Não, bicho, o cara vem de raio, é acostumado a estar rodando, falando com um, tomando café e fazendo o programa. Comendo pão na hora, né? Como algumas pessoas já fizeram isso. Bom, é isso. Então, algumas novidades aí na forma também das colocações aqui. A gente está testando alguns recursos e teremos aí muitas participações remotas também, online, através do Skype, enfim, nas residências. O formato que a gente trouxe aí, a CNN Brasil imitou, rapaz. Foi. Antes da gente lançar, ele já está... Globo News também imitou. Alguém vazou a ideia. O modelo aqui. Não sei se foi meu amigo Leandro Magalhães que está lá. Um abraço, Leandro Magalhães. Ele é amigo de Moro? Se for, já tem... Olha, para fechar o programa de hoje, a gente lembra a você que siga também o nosso conteúdo nos podcasts. Vai lá no Spotify, pesquisa Programa Independente, passa a seguir, baixe o nosso conteúdo, você vai poder acompanhar o nosso programa, ouvir a qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive usando o Bluetooth ali no seu carro, quando você estiver nas suas viagens. Então faça isso. Siga o nosso canal, é o primeiro programa de rádio, vídeo, dessa nossa região, com o canal no Spotify. Final do programa, a gente fica por aqui, desejando a você uma ótima noite. A entrevista com o Danilo, que nós tentamos hoje, não foi possível. Vou tentar fazer amanhã ou gravado durante o dia ou ao vivo durante o programa e aí teremos lá a participação do deputado. A todos o nosso boa noite, um grande abraço, obrigado Luciano, obrigado Ralf, voltaremos amanhã no mesmo horário. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardial, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.